Olá, muito bom ter vocês aqui de novo com a gente nesse programa Saúde e Você. Temos procurado trazer para vocês temas bem atuais e importantes para a prevenção de doenças, para o tratamento natural de doenças, ajudando você a desenvolver sua saúde o melhor possível. E hoje nós temos um tema assim, bastante atual, que é o dia a dia da vida da maioria das pessoas desse mundo. E vamos estar, então, discutindo, conversando sobre cafeína, uma droga legal que machuca, ou seja, uma droga que é liberada e que traz consequências bastante, às vezes, difíceis e complicadas para a sua saúde. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui a senhora Marilda Barcelos. Ela vai se apresentar agora e vai conduzir essas ideias para que você possa ter a maior informação, a melhor informação possível dentro desse tema. Olá, Marilda, que bom ter você aqui na 3ABN. Você poderia se apresentar e falar um pouquinho de como tem sido o seu treinamento, os seus estudos, o que você faz nesses últimos tempos? Olá, nesses últimos anos nós temos estudado sobre evangelismo de saúde aqui em Wildwood, nos Estados Unidos, procurando entender mais sobre o nosso corpo tão maravilhoso que nós temos, que Deus nos deu. Maravilha, né? Que você tem dedicado a sua vida com a sua família, né? Seu esposo, seus filhos, a um trabalho para Deus nessa área de obra médica missionária evangelística. Sim. Você sabe que todos os dias milhões de pessoas estão tomando uma droga psicotrópica. Droga psicotrópica é aquela que tem um efeito sobre o seu cérebro, sobre a sua mente, que produz um vício. Essa droga produz um vício e ela tem sido relacionada com doenças degenerativas como câncer, a diabetes, doenças do coração e tantas outras como nós vamos ver hoje aqui no Saúde e Você. Essa droga é a cafeína. Marilda, por favor, você poderia nos falar um pouco sobre essa substância que é tão apreciada no mundo inteiro, mas especialmente pelos brasileiros, que já foi, não sei se ainda é, o maior produtor de café do mundo. O que você pode comentar para a gente sobre isso? Na verdade, existem poucas pessoas que não são afetadas pela cafeína de uma forma ou outra, né? Todo mundo gosta do sabor, do cheirinho que o café tem, aquele rico aroma. E muitas vezes, pela manhã, nós queremos também beber uma bebida quentinha, como café. Mas nós não devemos ser enganados por nós mesmos, porque a cafeína está presente em muitos produtos, seja em forma de bebidas e remédios que são vendidos sem prescrição médica. Uhum. Ela está presente no café, no chá, no chocolate, embora uma outra substância, mas que também é similar. A teobromina. Exato. Uhum. Os analgésicos, os refrigerantes, especialmente as colas, as colas e o guaraná também, que também é similar a... O guaraná tem um teor muito alto de cafeína, que a gente muito sabe, concentrado. Né? Então, essas são substâncias, e o que você sabe sobre isso? Na América do Norte, 9 entre 10 pessoas bebem bebidas cafeinadas diariamente. É um número muito grande. No mundo, atualmente, o consumo total de cafeína excede a 4 milhões de toneladas. É bastante coisa, né? Coisa. Mas, afinal de contas, por que a cafeína, então, é tão popular, Maria? Porque as pessoas gostam dessa estimulação que ela traz tanto para o corpo como para a mente. Mas esses efeitos aparentes que ela traz, de um aparente prazer, eles não são duradouros. Eles têm um efeito em círculo, seguem em círculo. Mas como é que é isso, esse efeito em círculo, Maria? Como se produz esse círculo? Ela retira as reservas de energia que estão acumuladas, reservadas, como Deus determinou que fosse, para uma situação de emergência. Ela tira essa energia para uma emergência imediata, instantânea. Quer dizer, em minhas palavras, eu digo que a cafeína, ela rouba, ela não ladra. Mas esse é um conceito meu. Ela aumenta também a energia, porque ela injeta uma grande quantidade, eleva o açúcar no sangue. Nós sabemos que quando a nossa taxa de açúcar no sangue é elevada, o pâncreas produz, em contrapartida, uma produção de insulina imediata para limpar o sangue, para tirar esse açúcar, né, no sangue, para baixar. Então, a nossa corrente sanguínea passa a estar com muita insulina e essa insulina, então, vai realmente fazer com que, novamente, o nível de açúcar no sangue baixe e dá uma queda muito brusca. Então,
eleva rápido por causa da cafeína e depois cai bruscamente por causa da insulina, que é acionada justamente por causa da quantidade de açúcar. Então, é uma variação muito rápida. Isso desencadeia o que se chama de ioiô síndrome, e que entra num círculo vicioso, porque baixa, a pessoa quer de novo aquela energia que ela já sentiu, que ela gostou, aquele nível de energia, então ela toma outra dose de cafeína, baixa de novo por causa da insulina, então vê que entra num círculo de vai e vem. Que isso quer dizer, quanto mais a pessoa segue usando a cafeína, mais ela vai ficando, vamos dizer assim, adicta, ela fica dependente da cafeína, Exato. é isso? Fica dependente. Ela é uma droga que se diz aditiva, né? Aditiva. Que vicia. Que outra definição você pode trazer para o nosso público sobre cafeína, Marilda? Nós poderíamos dizer assim que ela é uma prima da nicotina e da cocaína. Ela faz parte de um grupo de drogas relacionado com as anfetaminas. E apenas 2 copos diários ou seja, 2 xícaras diárias de café, de cafeína, ou qualquer substância, no caso, qualquer bebida, é suficiente para alterar o comportamento do consumidor, da pessoa que toma. Quer dizer, então já se pode perceber no comportamento do consumidor de café, de alguma bebida cafeinada, com não muita coisa, já se tem alguma alteração comportamental. Exato. Agora, e se a gente pensar então sobre os efeitos da cafeína sobre o sistema nervoso, é muito abrangente? Como é que é isso? Sim, muitas pessoas bebem bebidas cafeinadas porque elas sentem, né, que precisam de uma levantada ou precisam estar mais eficiente para determinada situação. Enquanto ela aumenta esse estado de vigilância, ela mascara a fadiga. Ela mascara uma fadiga real, porque a pessoa está vivendo como que uma situação não normal, porque ela não está no seu total funcionamento natural com que o corpo foi designado para... Ou seja, a pessoa está cansada e aí ao invés de ela usar algum mecanismo para descansar, um relaxamento, um sono, ela vai usar mais cafeína para tentar talvez ficar ativa, acordada, e aí vai causando um esgotamento nela. Esgotamento do sistema nervoso e das funções do organismo. Na verdade, o nosso corpo não foi feito para atuar dessa maneira. Né? A maneira como foi designado por Deus para atuar de uma maneira equilibrada. E a cafeína, de certa forma, interfere nesse equilíbrio natural. Ou seja, a cafeína ela produz um estímulo artificial. Artificial, exato. Okay. Não é normal. Agora, parece que você tem um exemplo, assim, uma experiência científica feita em relação à cafeína. Você pode citar isso? O preço que se paga pelo uso da cafeína, né? Foi mostrado em relação ao sistema nervoso, mais especificamente. Isso foi mostrado durante um estudo feito pela Universidade de Loma Linda, na Califórnia, e conduziu um interessante estudo com aranhas. Então, para mostrar o efeito do comportamento das aranhas sobre o sistema nervoso. Para essa experiência, eles escolheram um grupo de aranhas conhecida por fazerem uma determinada forma de rede, como seria, teia de aranha, que era muito simétrica e grande, muito bonita, muito simétrica, todas as linhas direitinha, né, parece um crochê muito bem feito. Então, eles selecionaram um grupo de aranhas, determinado grupo, número de aranhas que fariam parte daquele estudo. Então, muito inteligentes, esses cientistas conseguiram medir uma pequena dose de cafeína e injetaram dentro dos corpos das aranhas com uma agulha super, super fina. E cada aranha, no caso, foi dada uma dose equivalente a 2 copos de café para um adulto humano. Como se a mesma equivalência de uma dose de 2 xícaras para um adulto foi colocado, injetado, então, no corpinho das aranhas, cuidadosamente. Depois elas foram estudadas, então, cuidadosamente, a reação... Sob o efeito da cafeína. O comportamento delas sob, então, o efeito da cafeína. As coitadas nunca tinham tomado cafeína. Então, todas as teias, depois que elas tomaram cafeína, antes eram muito bonitas, depois da cafeína foi notado que elas estavam totalmente disformes. As teias, pena que nós não podemos mostrar as fotos, mas elas, em vez de serem circulares, elas estavam assim disformes, uns traços assim, linhas paralelas. Todas desordenadas. Então. Todas desordenadas, nem dava para dizer que era uma teia de aranha, né? Elas eram pequenas, tinham poucos fios e eram muito disformes na aparência.
Então, e antes da cafeína, essas mesmas teias, essas mesmas aranhas faziam teias com 30 a 35 anéis de fios de seda. Você podia contar 30 a 35 voltas, né, de teia de aranha. Mas depois de 48 horas, sob o efeito dessa simples dose de cafeína, as teias estavam tão disformes que continham apenas 12 a 13 anéis. Diminuiu bastante a quantidade de anéis. Isso revela o esgotamento delas, né? Exatamente. Essa distorção continuou com as teias de aranhas apenas retornando ao normal depois de 96 horas, ou seja, 4 dias. É bem significativo, porque você vê que uma das principais funções da aranha, no caso, que seria formar a sua teia naquela simetria bela que elas fazem, foi totalmente prejudicada por uma dosagem de cafeína. Exatamente. Mas então, a energia, a questão da cafeína ser como estimulante, produz uma energia, essa energia que a cafeína produz, então tem um preço a pagar, não é de graça? Não é de graça. Essa energia que a cafeína concede realmente não é de graça. Ela vem com o preço taxando o sistema nervoso, né? E decrescendo, então, todas as suas funções. O mais comum é o sistema nervoso superestimulado, com a pessoa sentindo assim, tremores, nervosismo, ansiedade e distúrbios do sono. Com o tempo, esses sintomas podem dar lugar à fatiga crônica, e a falta de energia e insônia persistente. Aliás, e talvez esse possa ser o efeito mais conhecido do consumo da cafeína, realmente a insônia, né? Ela nos mantém acordados, a cafeína nos mantém despertos. E mesmo que a pessoa tenha dormido um número suficiente de horas, digamos 7 ou 8 horas por dia, essa qualidade do sono, ela não é tão boa como deveria ser quando a pessoa está sob o efeito da cafeína. E é interessante que a gente sabe que muitos caminhoneiros, né, eles fazem uma mistura, eu não sei bem exatamente o que eles colocam ali, mas eles chamam de arrebite, parece, é um nome popular, né, que bota cafeína, Coca-Cola com melhoral, colocam vários estimulantes para poder ficarem acordados e poder dirigir mais tempo o seu caminhão, né? Mas realmente é um preço para pagar, porque é um estímulo artificial e isso realmente vai esgotar um risco muito grande, né? A mente e o físico, né? O que você poderia comentar para o nosso público sobre o impacto que a cafeína exerce sobre a nossa saúde física, Maria? A cafeína, ela relaxa os músculos da parte superior do estômago e, como resultado, comidas que estão parcialmente digeridas no estômago, já misturadas com ácidos e tal, volta para cima, para o esôfago, o que pode causar azia. Realmente é isso que acontece, né, quando causa azia. Bebidas cafeinadas também fazem com que o estômago produza mais ácido. Isso contribui também para o desenvolvimento de úlceras, aquelas doloridas úlceras. E muitas pessoas também não estão cientes de que a cafeína aumenta o risco de câncer e de doença do coração. Ela também irrita os rins e atua como um diurético, aumentando assim a quantidade de urina eliminada. O consumo regular de apenas 1 xícara de café por dia aumenta o risco de câncer de estômago, rins, pulmão, do reto e do esôfago. Quer dizer, é muita coisa, né? Bastante coisa. E dobra o risco de câncer da bexiga nas mulheres. Agora vejamos o que acontece com o uso de 2 xícaras de café por dia. Aumenta o risco do câncer de cólon em 250%. Puxa. Dobra o risco fatal do câncer de bexiga e aumenta o risco do câncer de ovário e do pâncreas. É bastante ameaças para o físico nosso, muitos né? perigos, muitos riscos. E você sabe que eu li um trabalho há algum tempo atrás que mostrava que as pessoas que têm tendência à crise do pânico, à doença do pânico, elas bebendo bebidas cafeinadas, essa cafeína pode disparar a crise de pânico nas pessoas que têm tendência para ela. Né? Agora, Marilda, quais são os efeitos da cafeína sobre a pressão arterial, por exemplo? O café, ele é conhecido por elevar a pressão arterial do sangue, o que faz com que aumente as chances de derrame e ataque do coração. Né? A cafeína em si mesma, ela tem um efeito de constritor sobre os vasos sanguíneos. E quando os nossos vasos sanguíneos estão apertados pela constrição, isso eleva a pressão arterial.
Então, o risco dessas doenças do coração é grande, né? Pressão. E 5 taças de café por dia podem aumentar as doenças das coronárias em 300%. Puxa. A cafeína também pode aumentar o ritmo cardíaco, causar batidas irregulares, né? Acelera o coração, as batidas ficam irregulares, eleva o colesterol, acelera a formação de coágulos, propiciando o ataque cardíaco também. Então, se você tem problemas de hipertensão arterial, se sua pressão tem estado bastante alta, você já está sabendo de que, além de outros procedimentos naturais, como caminhadas, etc., é importante você eliminar a cafeína da sua dieta. Não tome nada que tenha cafeína, as bebidas, alguns comprimidos, analgésicos. Então, é importante você cuidar disso para que a sua pressão arterial possa também voltar ao normal pelo não uso da cafeína. Com relação a uma mulher grávida, se uma mulher grávida usar cafeína, existiria algum risco para ela e para o bebê, Marilda? Enquanto a cafeína traz sérios riscos para qualquer pessoa, para a mulher grávida o risco é ainda maior, é mais preocupante ainda. São as mulheres grávidas. Se elas bebem de 3 ou mais copos de café por dia, são propensas a um duplo risco de sofrer um aborto. Quer dizer, dobra as chances, então, né, se toma cafeína. Quer dizer, então, a cafeína pode passar pela barreira placentária e afetar o bebê. Sim. Vai para o bebê, porque o consumo de cafeína durante a gravidez pode resultar na criança, fazer com que a criança nasça com baixo peso e tenha problemas nos ossos e tenha também um crescimento fetal mais baixo. E mesmo depois do nascimento também, se as mães usam cafeína, isso pode colocar também um sério risco para os bebês. Poucas mães sabem que o nível da cafeína no leite materno é 50% maior do que o do bebê, do que o próprio sangue. Quer dizer, no bebê é 50% maior do que na mãe. Então, para tornar as coisas piores, essa cafeína ainda permanece na corrente sanguínea do bebê por mais de 80 horas. E comparado com somente 5 a 6 horas que permanece na corrente sanguínea da mãe. Então, 5 a 6 horas na mãe, mas no bebê 80 horas mais. O bebê vai levar mais tempo para eliminar aquela cafeína. Então você vê que importância é para você, mãe que está grávida e vai reter o seu bebê, você quer ter um bebê saudável, fundamental você eliminar a cafeína da sua vida. Fundamental e uma imensa responsabilidade em relação à sua criança que Deus está te dando, né? A cafeína pode causar deficiência de algum tipo de nutriente, Marilda? Ela perturba nesse aspecto? Sim, a cafeína tem sido associada com a deficiência de alguns nutrientes essenciais para o nosso corpo, como o cálcio, as vitaminas do complexo B e o ferro. Ela também está associada com a perda de cálcio pelos ossos, que é um fator muito importante na osteoporose. Em um estudo feito, a perda de cálcio dobrou naquelas pessoas que usavam cafeína. Imagina o efeito da cafeína nos ossos de uma criança em crescimento. Se essa criança toma um copo de, digamos, Coca-Cola, uma bebida com cola, né, com cafeína, ela tem um consumo equivalente a 4 copos de café para um adulto. Como se a criança tomando um copo de refrigerante com cola ou cafeinado, ela corresponderia como se um adulto, digamos, tomasse 4 copos de café. Instantâneo. É café instantâneo, é aquele café instantâneo. Ok. Parece que tem um estudo aí sobre meninas adolescentes. Isso, num estudo recente, 460 meninas adolescentes que bebiam refrigerantes com colas, principalmente as colas escuras, né? Elas tiveram 5 vezes maior risco de quebrar os ossos do que as meninas que não tomavam refrigerante com cola. Não é só, quando se fala cola escura, Coca-Cola, Pepsi-Cola, mas tem também aqueles outros refrigerantes que têm cafeína e que não são escuros, como esses... O próprio Guaraná, né? O próprio Guaraná e esses outros refrigerantes de limão, que eu não sei... Que pode ter cafeína na composição ali, composição, né? Perfeito. A cafeína, ela é uma droga ativa e o uso regular dela mesmo em pequenas quantidades, pode levar à dependência.
Quer dizer, então é uma das drogas, é como você falou, né, até o título do tema hoje, que fala que a cafeína é uma droga legal que machuca, quer dizer, uma droga permitida por lei, né, mas ela, no fundo, produz uma adicção, produz uma dependência, né, produz um vício, né? Exatamente, deixar a cafeína não é uma coisa fácil, porque requer uma decisão de deixar realmente uma coisa que a pessoa está habituada e que gosta, não é? Claro. Mas é uma decisão que deve ser feita, que pode ser feita. E se você tomar essa decisão, você vai ficar feliz porque você fez isso. Agora, Marilda, como toda droga, então, é adictiva ou droga que tem tendência a produzir uma dependência, a gente sabe que essas drogas, se a pessoa para de usar, elas podem ter a chamada síndrome de abstinência. Então, existe a síndrome de abstinência com relação à cafeína e como é que é isso? Sim, dentro de 12 a 24 horas após a pessoa parar completamente com o uso de cafeína, pode surgir a crise de abstinência. E isso pode fazer com que surtam certos sintomas muito desagradáveis, como, por exemplo, a dor de cabeça, fadiga, apatia, ansiedade e nervosismo. Né? Mas não deixe que esses sintomas desestimulem você a continuar, porque esses sintomas, eles têm um pico em 36 horas, mas eles tendem a desaparecer completamente na primeira semana. E a gente até recomenda no Centro de Vida Saudável, né, como no próprio Wildwood, lá no Caves e outros locais, de que a pessoa que vai procurar o programa de vida saudável, que é usuária de cafeína, de café, às vezes usa quantidade bastante grande, então é normal que os primeiros 3 dias tenha realmente essa síndrome de abstinência, né, que é como você falou, a sensação de fadiga, uma certa irritabilidade, o nervosismo e a insônia, né, e muitas vezes dor de cabeça realmente é bem frequente, mas sugerir a essas pessoas que ela resistam a isso, que ela então faça outros procedimentos, né, que você vai comentar daqui a pouco. Mas só para lembrar de que, então, não desista, você parando de usar cafeína, vai ter alguma desses sinais de abstinência, a você persistindo em não usar a cafeína, o seu corpo vai finalmente eliminar todo o residual que ainda ficou e você vai parar de ter sintomas de abstinência e vai ficar livre de todas essas consequências ruins para a sua saúde que a cafeína pode produzir. Porque esse sintoma da síndrome de abstinência é uma reação normal que o corpo está tendo, porque nós estamos falando de uma pessoa que tem um consumo habitual, né? Não é um esporádico, embora não se deva tomar nunca, nem esporadicamente, mas assim, a pessoa tem aqueles sintomas que nós falamos, porque ela está acostumada, o corpo está pedindo, eu quero mais cafeína, me dá cafeína, porque eu estou habituada a viver assim, a passar o dia assim, e você não está dando, como se o corpo estivesse falando assim. Mas é uma reação, o que temos que ter em mente é uma reação normal e que se nós formos firmes e dissermos não, você não vai receber cafeína, mas porque não quero mais, você vai conseguir vencer e vai superar isso, logo vai passar. Uma semana passa muito rápido. Tem que dar tempo ao tempo, tem que ter paciência e insistir. Quer dizer, apesar de que a cafeína é uma droga adictiva, ou seja, uma droga que produz dependência física, talvez seja uma das drogas que seja menos complicada para você abandonar, né, em termos de síndrome de abstinência. Só para lembrar você, o que caracteriza a dependência química são 3 fatores. 1, você precisa da droga, a sensação de que você precisa da droga para poder viver. 2, você percebe que precisa de doses mais altas para ter os mesmos efeitos. A gente chama de tolerância. E 3, se você para de usar a droga, você vai ter a chamada síndrome de abstinência. Tendo essas 3 coisas, você está dependente dessa substância. Agora, Marilda, fechando o nosso programa, que conselhos práticos você pode dar de procedimentos naturais que poderia ajudar a pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, a tentar parar com a cafeína? O que você pode falar? Sim, existem métodos práticos e simples de remédios naturais que pode ser usado para ajudar as pessoas a combater esse vício e eliminar totalmente essa coisa, né? É muito simples. A primeira coisa é você, de manhã cedo, quando começar o seu dia, comece com um tratamento de hidroterapia. A água pode fazer milagres por você. Você pode fazer uma ducha quente. O ideal é por 3 minutos quente e depois logo em seguida o frio.
o mais quente que você puder, por 3 minutos. Deixa escorrer bem nas costas, em todo o corpo, nas pernas, nos ombros. E depois dá um jato de água fria. Então, aquele contraste vai fazer com que a sua circulação se incremente e isso vai ajudar a eliminar as toxinas, vai lhe dar mais vigor e vai ser muito bom. Quando eu faço isso, eu tenho a sensação de que quando a gente toma álcool, não sei se você já experimentou isso, mas é uma reação normal porque a circulação está sendo ativada. Então, um estimulante natural, no caso. É um estimulante natural, saudável e que vai e além do mais ele proporciona que o seu sistema imunológico seja fortalecido com esse tratamento. Todo dia fazer isso é muito bom. E seque-se vigorosamente com uma toalha. Né? A outra coisa é tomar um bom café da manhã para se assegurar de que você não vai ter aquela queda no meio da manhã. Normalmente a gente dá aquela bobeira no meio da manhã porque dá aquela queda da taxa de açúcar do sangue. Mas então, se você tomar um bom café da manhã com cereais integrais, bastante frutas, provavelmente você não vai ter esse problema. Evitar também todos os produtos de fumo, cigarro, porque isso... O tabaco. Puxa, não é? Traz o desejo de tomar cafeína em cima. Então, beba muita água, porque a água ajuda você a eliminar essa cafeína, ajuda a eliminar, botar para fora o que não está bem, os tóxicos, toxinas do organismo. Os metabólicos, ok. Exato, empurrar as toxinas para fora. E tentar manter, se possível, um suprimento de ervas relaxantes por perto para tomar no lugar do café. Tipo o que, Marilda? Por exemplo, camomila, hortelã, erva doce. Essas ervas que são boazinhas, elas vão dar um relaxamento. Capim-limão, né, também. Capim-limão, o que você tiver disponível nesse aspecto que seja mais natural possível. E também fazer bastante exercício. Exercício físico vai ajudar bastante também. E o mais importante, confiar no poder de Deus, que Ele tem poder para lhe ajudar a vencer esse vício. Ele quer que você seja livre de qualquer droga, de qualquer problema. E você vai ver que vai valer a pena seguir e ter paciência. Então, Marilda, então a cafeína não é uma bebida inofensiva e segura? Não, de jeito nenhum. Nem uma pequena dose de cafeína, ela é segura, realmente. Não. Então, vocês viram no programa de hoje como que a cafeína realmente é ruim para a sua saúde. Elimine da sua vida com a sua decisão, com o poder de Deus, e você vai ter melhoria da sua saúde bastante. Obrigado mais uma vez por ter participado do nosso programa Saúde Você. Não perca o próximo. Muito obrigado, Marilda, por ter estado aqui. E que Deus abençoe você e que dê saúde e paz. Muito obrigado, até mais.